Olá, turma, como estão todos? Mais uma aula do nosso canal Leitura.educa. Hoje, dando continuidade ao Barroco, falando especificamente de duas personalidades importantíssimas desse movimento: o nosso Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira. Vamos à nossa vinheta. Bem, se você chegou aqui, não custa mais uma vez lhe pedir que se inscreva no canal. Mas além de assistir ao vídeo, se inscrever, também não custa nada você ir lá clicar no joinha, certo? Deixa o seu joinha que isso ajuda muito o canal, torna-o muito pertinente. E se gostou do vídeo e quer assistir outros, quer acompanhar, marca o sininho para ser sempre avisado, ok? Bom, gente. Hoje, continuando o Barroco, esse período de conflito, esse período entre reformas, a reforma protestante, a contra-reforma, um período de conflito entre religião e o humano, entre pecado e salvação, nós vamos dar continuidade falando de duas personalidades importantíssimas. O padre Antônio Vieira e seus sermões, bastante conhecido, e Gregório de Matos, o Boca do Inferno, certo? Vamos falar melhor sobre eles. Vamos ao nosso slide. Bom, temos aí, ok? Temos o nosso slide. Vamos começar falando sobre Gregório de Matos, o chamado Boca do Inferno. Vamos contextualizar um pouco Gregório de Matos, o período em que ele nasceu, o período em que ele se desenvolveu. Nós vamos ter aí uma literatura colonial no Brasil. Sabemos que nesse período o Brasil ainda era colônia de Portugal, então nós vamos ter uma literatura colonial. Vamos ter aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, o ciclo da cana-de-açúcar, os engenhos, os senhores do açúcar, certo? Trazendo essa sociedade patriarcal. Isso tudo, como eu disse, ocorrendo no Nordeste, principalmente na Bahia. Então, esse barroco principal ele vai se desenvolver nesse local, justamente também porque é na onde nós vamos ver uma certa concentração de riquezas. E lembrando que os senhores mandavam seus filhos para a Europa estudarem, principalmente em Portugal, e de lá eles traziam as novidades estilísticas, os estilos. E vamos falar dos nossos autores, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Iniciaremos com Gregório de Matos. Primeiro poeta brasileiro. Ele faz parte, como nós vimos, Gregório de Matos nasce em uma família abastada. É tanto que ele vai para Portugal estudar direito, certo? Lá, inclusive, quando se forma, ganha cargos na área do direito. Ele casa-se lá em Portugal, sua esposa acaba falecendo, aí ele retorna para o Brasil. Em Portugal, nós já vamos ver os ares do poeta se expandindo, nós vamos ver as críticas dele a todos, a tudo e a todos, as instituições. Ou seja, ele critica tudo que ele acha errado, ele critica essa forma de vida que estava naquele momento, a questão do que ele achava errado dentro da sociedade, a podridão da sociedade e das instituições que a formam. Mas ele não criticava só político, instituições, ele criticava todos, ele criticava um escravo, ele criticava a um comerciante corrupto, a tudo, certo? A uma mulher corrupta, a todos ele criticava. Então, por conta disso, ele vai ganhando inimigos, ele volta para o Brasil, ele volta inclusive com um cargo na igreja, ele é nomeado, ele volta como um representante também da igreja, só que depois ele critica a própria igreja, os próprios dogmas e outras coisas na sua poesia e acaba saindo. Então, dizem que ele vivia o quê? Perambulando por a cidade depois de um certo tempo. Ele acaba sendo exilado por conta de tudo isso, certo? E segundo dizem, acaba morrendo em Pernambuco, certo? Ele não consegue retornar depois do seu exílio para a Bahia. Não deixam retornar. Vamos analisar um pouco da estrutura de sua poesia.
Ela vai estar entrecortada do cultismo, o jogo de palavras, aquele jogo de palavras, palavras rebuscadas, o chamado preciosismo nas palavras, o uso de figuras de linguagem, como antítese, paradoxo e outras. Nós vamos ter aí, dividimos em algumas classes a sua poesia, como temos a poesia lírica, filosófica, amorosa. Nós vamos ter nessa temática, vamos ter o cultismo, os seus sonetos recheados dessa ideia do cultismo, o preciosismo nas palavras. Temos nessa poesia, nós vamos ter a discussão do existencialismo, a existência da vida, o porquê das coisas. Vamos ter a subjetividade, a análise subjetiva do meio, do ambiente, das pessoas, das ações. E, como sempre, o seu embate entre razão e emoção. Aqui nós temos outras duas formas de sua poesia. A poesia religiosa, aí quando a gente veio falar, a poesia religiosa, ele vai exaltar os dogmas da igreja. Não, a sua poesia religiosa nada mais é do que essa trindade: pecado, Deus, perdão. Certo? Então ele vai buscar, através do seu pecado, o perdão de Deus. Ele acaba dizendo que eu tenho pecado, eu pequei, Senhor, mas o Senhor é muito maior. O Senhor pode me perdoar. Então nós vamos ver esse conflito sempre na poesia religiosa de Gregório de Matos. E a poesia que o trouxe mais famoso e também acabou trazendo também muitos conflitos, muitos problemas para a sua vida, que é a sua poesia satírica, onde ele criticava todas as classes sociais e todas as instituições. Ele não poupava. Aí aqui eu trago alguns exemplos da sua poesia. Aqui da poesia amorosa, onde nós vamos ter a mesma de Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara? Quem vira uma tal flor que a não cortara, de verde pé da rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjo sois dos meus altares, fores o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então nós vamos ver aqui a todo momento um jogo de palavras do cultismo: anjo, angélica, certo? Buscando Deus, perdão, essa questão, ele buscando essa noção da mulher, tanto a mulher carnal quanto a mulher idolatrada, a mulher idealizada, o anjo. Só que no final ele termina dizendo: se tu é anjo, anjo não condena, anjo guarda. E tu não me guarda, tu ao contrário, tu me tentas. Então nós vamos ter esse jogo aí de ideia do que é idealizado, do amor idealizado com o amor carnal, o amor da tentação. Então nós vamos ter esse jogo de ideia dentro do conceptismo, esse conflito presente na obra de Gregório de Matos. Aqui eu trago também agora outro exemplo da sua poesia religiosa. Nós temos aqui a Jesus Cristo, nosso Senhor, estando o poeta para morrer. Então, ele estando para morrer, nós vamos ver o que ele busca aqui de Deus. Meu Deus, que estás pendente em um madeiro, em cuja fé protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, amoroso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai, manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e o meu delito, porém, por ter fim todo o pecado,
mas não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Olha que vantagem. Então ele vem a todo momento dizendo: olha, Senhor, eu pequei, mas o Senhor é maior, o Senhor pode me perdoar. Ele começa também dizendo, ó, logo no início, quando ele diz que ele não viveu longe desse amor de Deus, viveu longe, a vida ele protestou esse amor, certo? Essa fé em Deus. Ele não segue muito, mas na hora da morte, ele quer estar próximo de Deus. Ele agora quer o Deus, agora eu quero perdão, certo? Então você vai ver esse conflito. É isso que vai embasar a poesia religiosa de Gregório de Matos. Esse conflito de pecar, salvação. O pecado é grande, mas o amor de Deus é maior. Deus é onipotente, onipresente, muito além do que o pecado. E aqui nós temos a sua satírica, a sua poesia satírica, aquela que critica tudo e a todos. Essa é a cidade da Bahia. A cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabe governar sua cozinha, e pode governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para a levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Então você vê uma crítica a uma pessoa comum, uma crítica ao governador, começa com uma crítica a um governante, a um político, uma crítica a uma pessoa comum, que na segunda estrofe, uma crítica a uma pessoa comum que fica olhando para a vida alheia, uma crítica na terceira estrofe à questão do mulato, ao negro, ao escravo, uma crítica no final, não é isso, aos comerciantes. Então nós vamos ver nessa poesia aí, nós vemos refletida a sua crítica social a tudo e a todos, nesse soneto. É isso? Nós vamos ver essa crítica a tudo e a todos. Então esse é Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Bom, agora nós vamos falar da outra personalidade importante, que é o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira foi um orador, filósofo, escritor e um dos missionários, ou seja, um dos representantes da Igreja Católica aqui no Brasil. Ele foi bastante importante, perdão. Ao lado do Padre Manuel da Nóbrega, foi um defensor dos indígenas, judeus, se posicionou contra a escravidão e a Inquisição. Então ele é aquele que tinha algumas ideias contrárias à igreja, mas nunca abandonou a questão da igreja. Inclusive também a questão de Portugal aqui no Brasil. Ele segue, apesar de ele ter essas críticas, mas ele segue com ela, seguindo a questão da igreja e também do reinado de Portugal. Padre Antônio Vieira possui uma vasta obra, né, literária, como poemas, cartas, sermões e romances. Ele vai ficar mais conhecido com seus sermões, certo? Foi responsável pelo desenvolvimento do barroco em Portugal e no Brasil. Escreveu no conceptismo. Sua obra vai estar mais voltada ao conceptismo. Ele tem mais de 200 sermões. Sermões mais conhecidos, nós temos algum deles aí, como o Sermão do Bom Sucesso das Armas de Portugal, contra as de Holanda. Então você vê que aí nós vamos ver o sermão voltado para a defesa da questão do reinado de Portugal. Sermão dos Bons Anos, Sermão do Mandato, Sermão do Santo Antônio aos Peixes, Sermão da Quinta Dominga da Quaresma, Sermão do Sexagésima, Sermão do Bom Ladrão. O Sermão da Sexagésima é um dos que nós mais ouvimos falar dele, dos sermões, é um dos mais conhecidos. Então, sermões, como nós sabemos, são aqueles textos que vêm depois para explicar, na maioria das vezes. É como, por exemplo, nós vamos assistir um culto, uma missa, primeiro lê-se aquela parte do evangelho,
depois vem aquele sermão voltado àquele evangelho, ou seja, tentando trazer o evangelho para o nosso dia a dia. É o que ele tenta fazer essa explicação também dentro dos sermões dele. Um dos mais conhecidos é o Sermão da Sexagésima, certo? Aí nós temos aqui um pouco, ele é de um pouco da sua estrutura. Ele vai ser, este é sem dúvida um dos mais famosos, seu sermão, dividido em 10 partes e escrito à moda do conceptismo, em que há privilégio ao jogo de ideias. Nós já sabemos que o conceptismo, ele vai buscar aquele jogo de ideias, ele não se preocupa tanto com aquelas palavras rebuscadas. A questão dele, diferente do cultismo, é o jogo de ideias, o jogo do raciocínio, certo? Lógico. A temática do texto gira em torno da importância de pregar a palavra de Deus, certo? Então, nós vamos ver dentro desse texto do Sermão do Sexagésima, nós vamos ver ele dá a importância do pregar a palavra de Deus, certo? Aí, nós vamos ver como uma metáfora da questão do pregar a palavra de Deus, ele vai usar o termo semear, se refere a plantar, né? Isso, cultivar. Então, quando ele se refere a semear, é uma metáfora de pregar a palavra de Deus. Aí aqui eu trouxe um trecho desse sermão, certo? Ele começa com uma citação em latim, exit qui semeare. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece este texto dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, mas também faz caso do sair, exite. Porque no dia da messe, hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. O mundo, aos que lavrais com ele, nem vos satisfaz o que despendeias, nem vos paga o que andais. Deus não é assim. Para quem lavra com Deus, até o sair é semear, porque também das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhe-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhe de medir a semeadura e hão-lhe de contar os passos. A dia do juízo, há pregadores, os de cá achar-vos-eis com mais passo, os de lá com mais passos. Exit semeare. Então nós vamos ver aí que ele, nesse sermão, gente, ele tenta descrever a grandeza de você sair para semear, o que você irá ganhar, mas também ele cita outra questão, de que aquele que sai para semear fora, além de ter o seu quinhão, além de receber a sua gratificação divina por estar semeando, levando a palavra de Deus, ele ainda vai ser beneficiado também por o tanto que ele saiu, o tanto que ele andou para ir semear a palavra de Deus. Então, nesse sermão, ele tenta trazer essa explicação, certo? Então, nós vamos ver toda essa questão aí do Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Os opostos, Padre Antônio Vieira representando a igreja, Gregório de Matos não representando ninguém, criticando a tudo e a todos, criticando o que estava errado dentro da sociedade, criticando o que era errado, mas ao mesmo tempo também dizendo que peca, que é um pecador, mas que tem um Senhor maior do que os seus pecados para perdoá-lo. E Padre Antônio Vieira trazendo, através dos seus sermões, a defesa da pátria portuguesa também e
a defesa dos dogmas da igreja, dos valores da igreja católica. Okay? São esses dois personagens importantíssimos do Barroco no Brasil que acabamos de falar agora. Beleza? Na próxima aula continuamos com mais uma das nossas escolas literárias aqui no Brasil. Um abraço, espero que todos tenham gostado e continuem participando.